Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Encontre as raízes da equação abaixo. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Ou seja, qual é a solução? Quais são os valores de x para que essa igualdade se torne verdadeira? Ou seja, as raízes da equação. Uma das maneiras de eu resolver encontrar as raízes dessa equação é usando a fatoração. Então, vou esquecer o igual a zero. Eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio. Vamos verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Existe um número que ele vezes ele mesmo dessa expressão. Para isso, olha apenas o primeiro termo. X ao quadrado. Que número ele vezes ele mesmo é x ao quadrado? X vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Olhando apenas o último termo. Que número ele vezes ele mesmo dá 9? 3 vezes 3. Eu sei que 3 vezes 3 tem que dar mais 9. Então, eu tenho duas opções. Mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Ou menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9. Então, eu vou usar mais e mais ou menos e menos. Para isso, olha o termo do meio. O termo do meio é menos 6x. Então, se é menos, eu vou usar o sinal menos e menos. Como que x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a zero, e x menos 3 vezes x menos 3 representa a expressão acima, ela também é igual a zero. Lembrando que um número vezes o outro é igual a zero, ou porque o primeiro é zero, ou porque o segundo é zero, ou porque os dois são zero. Então, posso falar que x menos 3 é igual a zero, ou x menos 3 também é igual a zero. Então, isolando aqui, x é igual a 3. Passando para o segundo membro, operação inversa. Temos aqui uma das raízes, ou seja, uma das soluções da equação do segundo grau. Então lá, tem que x é igual a 3. Também isolando 3. Então, tem aqui a outra raiz da equação do segundo grau. Como que elas são iguais, posso falar que aquela equação do segundo grau tem apenas uma única raiz, o x igual a 3. Lembrando que uma equação do segundo grau posso ter até no máximo duas raízes. Nenhuma, uma ou até duas raízes. Nessa equação eu tenho apenas uma única raiz. Segunda equação, x ao quadrado menos 16x é igual a zero. É uma equação do segundo grau, já na forma geral, incompleta, porque o meu coeficiente c ele não existe, ele é igual a zero. Como que eu posso, então, achar as raízes dessa equação? Novamente, fazendo a fatoração. Como que eu não tenho um trinômio, não tenho diferença de dois quadrados, posso pensar, existe fator comum? Se eu olhar x ao quadrado menos 16x, o que é comum nesses dois termos? O x. Aqui, ó. O x é o fator comum. Vou colocar ele aqui. Lembrando que é sempre fator comum vezes. Vezes quem? O que sobrar de cada termo após a divisão? X ao quadrado dividido por x, x. Menos, menos. 16x dividido por x é igual a 16, que eu posso cortar o x. Então, é sempre o termo dividido pelo fator comum. Isso igual a zero. Então, para chegar nessa expressão, fiz o quê? Fatoração, fator comum. Nota que eu tenho x, que multiplica x menos 16. O número vezes o outro, que é igual a zero, ou porque o primeiro é zero, ou que o segundo é zero, ou os dois são zero. Então, posso falar que x igual a zero, uma raiz, ou que x menos 16 é igual a zero. Isolando o x, x é igual a
mais 16? Está aqui. As duas raízes da nossa equação. Muito obrigado e até a próxima aula.